Um momento. Um momento. Eu já vou abrir aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos compartilhar. E aqui. Vocês já estão conseguindo ver a tela? Acredito que sim, né? Então vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Né? Meu nome é João Fernando, professor João Fernando, e a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que já tem mais de 10 anos, que se chama Revista Espírito Livre, um projeto que surgiu aí de um sonho, de uma aspiração pessoal e que acabou tomando um rumo muito interessante ao longo dos anos. Né? Bom, eu sou professor universitário, né, lido com informática já tem um bom tempo, com educação também, e gestão de ensino à distância. Né? Trabalho com software livre, lido com software livre, como usuário, como usuário de ferramentas já há umas décadas aí, né? Desde os primórdios, desde a época do Parolim e do Marumbi, das primeiras versões do Conectivo, né? E desde então se tornou o sistema operacional padrão nas minhas máquinas. Né? O projeto que a gente vem conversar um pouquinho sobre hoje se chama Espírito Livre, que é uma revista, né? Uma revista que já está no ar, já tem mais de 10 anos, com ISSN registrado, tudo, né? E do que se trata? Do que é isso daí? Porque muita gente talvez hoje ainda não conheça, algumas pessoas no passado já vinham conhecendo, mas de repente alguns ainda não conheçam. Se trata de uma publicação digital, né, distribuída em formato PDF, ela é gratuita, né, ela tem um foco em tecnologia, cultura geek, compartilhamento, né, software livre, a cultura digital de um modo geral, a democratização do conhecimento e temas relacionados. Né. Coloquei algumas capas para vocês verem. Então, os temas são os mais diversos, desde games, movimentos livres, software livre na educação, computação em nuvem, né? Ou então linguagem de programação, ou então quando a gente pega uma distribuição específica, como o caso do Ubuntu, a gente faz uma edição específica do Ubuntu, ou sobre o projeto GNU, ou sobre pirataria, que seja, robótica, e assim por diante. A gente tem várias edições lançadas, algumas com temas muito específicos, como certificação em TI, ou então previsões para 2012, na época de 2012, que estava aquele burburinho sobre o que poderia acontecer, e existem, né, ao longo dos anos, os anos foram se passando e fomos produzindo conteúdo de qualidade aí ao longo dos meses, né, nos mais diversos assuntos. Né. A proposta da Espírito Livre ela surgiu, né, em ser uma publicação realmente em formato digital, né, construída de forma colaborativa. Né. Então, assim, a proposta não era ir para o papel, como nunca foi mesmo, né, a proposta era ser em formato digital, ser lida em dispositivos digitais, como computadores ou celulares, né, produzida de forma colaborativa. Então, a ideia dela é que tivéssemos uma revista construída de forma colaborativa, né, e feita por pessoas que lidam com aquilo ali, né, lidam com os assuntos abordados. Então, diferentemente da ampla maioria de revistas que são construídas exclusivamente por jornalistas, escritas por jornalistas, a Espírito Livre tinha e tem uma proposta de ser produzida pelas pessoas que desenvolvem ou escrevem ou lidam com aquelas ferramentas que estão ali nos textos. Então, às vezes a gente se depara com alguns textos difíceis na hora de corrigir, na hora de revisar o texto, ele foi escrito de uma forma complexa, mas é porque a gente entende que quem escreveu aquele texto, claro, primeiro que não é um jornalista, a proposta dele não é saber escrever, mas e sim saber utilizar uma ferramenta ou ter construído uma determinada ferramenta.
Ela inicialmente começou tendo uma periodicidade mensal, mas ao longo do tempo, e devido também à falta de público para auxiliar, porque realmente muita gente lê, mas não são tantos que produzem, que de fato produzem, de fato colocam a mão na massa, isso acabou se perdendo um pouquinho, a periodicidade que no início era mensal, acabou agora não sendo mensal. Né? A gente acabou surgindo, né, num período em que não haviam publicações, de fato, né, os sites ainda estavam, né, iniciando no sentido de conteúdos muito específicos relacionados a software livre e a código aberto em língua portuguesa. Então, a revista ela veio suprir, ela entrou nessa lacuna que existia na época. Hoje isso já foi, né, acabou sendo, de fato, superado por outros projetos, inclusive, mas a revista ainda continua viva, continua ativa, né, desde as entrevistas e artigos, né, inéditos ou então traduzidos do inglês para o português, e tendo um público aí, né, que às vezes está lá em busca de brindes, está em busca de sorteio, está em busca de conhecer um pouco mais sobre determinadas ferramentas, e é isso, o público-alvo direcionado aí a estudantes, a universitários, né, profissionais da área de TI, ou instrutores de informática, professores, e assim por diante. Né? Então, de fato, o público-alvo é você que está aí nos vendo nesse momento, participando aí da Latinoware. Tá? Eu coloquei pequenininho aí, e teve um objetivo nisso, né? Não, é porque não cabe mesmo, né? Quem que ajuda a escrever, né? Eu peguei um pouquinho das pessoas que já contribuíram, e aí esses aí são só os nacionais, só as pessoas no Brasil, algumas pessoas que ao longo de algumas edições nos ajudaram, né? Com artigos, com materiais, com conteúdo, né? E internacionais a gente também teve uma série de pessoas, já tivemos participação de muita gente aí, desde dos figurões, desde Torvalds, o próprio John Mad Dog, ou então outros, sei lá, o Jim Wales, né, o fundador da Wikipedia, e assim por diante, assim, uma série de pessoas que realmente estão, de certa forma, ligadas na comunidade de software livre, de código aberto, né, gestores de projetos famosos, né, outros nem tanto, mas, de um modo geral, pessoas que participam, que fundamentalmente participam da comunidade de software livre mundial, seja no Brasil, seja no exterior. Né, a gente recebeu a participação de muita gente. Né, mas, mesmo tendo recebido a participação de muita gente, não é tão simples lidar com um projeto que lida e que suga tanto da gente no sentido de horas, né? A Espírito Livre, ela consome muito tempo, né? E por se tratar de um projeto voluntário, por se tratar de um projeto né, sem fim lucrativo, né? Não tem um fim lucrativo, não tem um objetivo de venda, de lucro, né? A gente acaba realmente ficando ali à mercê, muitas das vezes, do tempo que sobra, e nem sempre isso é suficiente para conseguir colocar o projeto nos trilhos e tocar. Né? Não é tão simples, mas a gente está ali. As ferramentas que a gente usa, né, e quando eu digo a gente, é eu na base da diagramação, de outras partes fundamentais do projeto, mas outras pessoas que nos ajudam também, né, utilizam exclusivamente 100% as ferramentas de código aberto, e aí eu vou falar um pouquinho delas, né, começar pelo GIMP, para edição de imagens. O GIMP é uma ferramenta fundamental, fantástica, né, eu uso ele quase que diariamente, né, assim como o Inkscape também para produção de material, vetorial, livro de desenhos, né, e das três ferramentas, dessas três que estão em tela, o Scribus certamente é a que eu mais faço uso, que é a ferramenta de fato que a gente utiliza para diagramar. Né. Diagramar vem do termo, né, fazer uso de diagramas, que é colocar os elementos em uma forma amigável e fácil de ser lida em tela. Né? Além dessas, a gente usa muito o GhostScript. Muita gente não conhece o GhostScript, mas usa o GhostScript, porque ele fica por trás de muitas outras ferramentas que manipulam PDFs. Né? Então, o GhostScript é responsável por juntar PDFs, para partir os PDFs, para a gente unir os PDFs em um único arquivo que vai ser distribuído para o público. Né? Os textos, quando digitados e quando nos são enviados em ODT, que é a extensão do LibreOffice. A gente usa o LibreOffice também com bastante frequência.
E isso tudo rodando numa máquina com o Ubuntu, que é um sabor, né, o sabor do Ubuntu, né, que é para nós é bastante salutar no sentido de ser um sistema leve, né, no sentido de ser um sistema leve que não há necessidade de uma máquina tão pesada, de uma máquina tão potente, digamos assim. E por que eu estou dando ênfase a isso especificamente? Estou vendo aqui as mensagens aqui, o Sirico mandando aqui, valeu, Sirico, muito obrigado aí, obrigado pelas palavras, o Leandro Ramos também, valeu, bom saber, Leandro, bom saber que você era um leitor e é um leitor nosso. Mas voltando aqui, por que eu abri um parênteses em cima desse ponto no sentido do sistema operacional? Primeiro porque as soluções de código fechado, quase sempre relacionadas, voltando aqui atrás, ou na área de edição de imagens, que a gente sabe muito bem, Photoshop é o mais popular nesse sentido, ou na edição de desenhos vetoriais, seja freehand, seja Illustrator, ou seja CorelDRAW, ou então para o Scribus, né, assim, similar ao Scribus, para quem usa outros sistemas, como o PageMaker ou o InDesign. Né? Assim, nós sabemos que para usar essas ferramentas que eu citei de código fechado, é necessário que também haja um sistema operacional proprietário por trás disso, seja um Windows, seja um Mac. Né? E para fazer uso delas, além do licenciamento, e aí é um ponto que eu gosto de deixar muito claro, eu não uso software livre porque é barato, eu uso porque é bom. Né? Muita gente usa porque é barata. Muita gente usa porque é mais barato mesmo. E de fato, é mais barato. Né? Mas eu não uso só porque é barato, eu uso porque é bom, porque funciona. Eu já usei dos dois lados, eu já usei as outras ferramentas também. E hoje eu consigo fazer o que eu fazia nas outras, eu consigo fazer por 1/3 ou muito menos do tempo necessário, por um espaço muito menor dentro de um disco, com arquivos muito mais concisos e melhor produzidos. A gente tem desenvolvimento final aí das peças, a gente tem outras pessoas que desenham, que trabalham como artistas, o próprio Elias Silveira, que está aí palestrando também, é uma prova disso. É um jeito de mostrar que não é bem a ferramenta que produz a peça final, né? É quem a utiliza. E aí, de novo, isso que a gente está falando aqui são ferramentas. Hoje são essas, amanhã são outras. Né? A possibilidade de fazer uso com código aberto e com ferramentas que geram produtos similares e superiores até do que as ferramentas de código fechado, né? Eu acho assim, fundamental a conversa em cima disso, porque o que se é dito, o que se é falado, é que não são ferramentas de qualidade, ou que elas não funcionam. E a própria Espírito Livre, a própria Latinoware é uma prova de que eles são, além de fundamentais, são superiores. Né? Os tipos de arquivos que a gente usa muito dentro da Espírito Livre, de um modo geral, é o ODT, SLA, o PNG, o SVG, a gente usa muito SVG, o PDF até que nem tanto, o PDF a gente usa mais para disponibilizar o arquivo para o pessoal, né, que é o produto final, o arquivo final gerado, mas o durante a gente não lida com o PDF. O PDF é só um formato de saída, puro e simples mesmo. Né? A gente também né, entre nós, já conversamos sobre a geração do Javu, ou então o EPUB, ou até mesmo utilizando LaTeX. Né? O Fernando está aí escrevendo também, eu lia muito, e deve continuar lendo ainda. O site está no ar, a gente está subindo as edições novamente, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas voltando aqui, as fontes que nós utilizamos. Isso, assim, o interessante dessa palestra é deixar claro para quem lê a revista, principalmente, que tudo nela realmente é de código aberto, inclusive as fontes, o tipo de letra que nós usamos. A gente não usa Arial, a gente usa Tiles, a gente usa a Linux Biolino, que é uma fonte de código aberto. E tem a Purisa, tem a Nimbus, tem a Vigor, ou a própria fonte Conforta ou a Ubuntu. São fontes abertas também. No caso da Linux Biolino e da família Liberation, essa última, Liberation, ela é inclusive construída pela Red Hat. A fonte foi construída pela Red Hat.
né? As capas são criadas quase sempre no GIMP, né? Ou com Blender, ou com Inkscape, né? E quem as faz, de uns bons tempos para cá, é o Cadu Nico, que também está palestrando aí na Latinoair em alguma outro slot aí de palestra. Então, um abraço para o Cadu Nico. As imagens que nós utilizamos são de bancos de dados de imagens de livre distribuição, ou quando não Flickr, ou todos distribuídos em Creative Commons. Então, assim, as imagens não são compradas, né? As fotos ou foram distribuídas por livre distribuição, ou em Creative Commons, ou em Fair Surf, assim, em uso livre mesmo, né? As tirinhas que vão na seção de quadrinhos também são distribuídas em Creative Commons e que também foram criadas utilizando o Inkscape e o GIMP, né? Isso tudo a gente está rodando, e inclusive nessa máquina aqui não mudou muito. Essa máquina que eu estou usando é um Lenovo i3, mas boa parte da Espírito Livre até hoje foi construída usando um Samsung com processador i3. Assim, o modelo, inclusive, está aí. Eu fiz questão de deixar o modelo para que vocês vejam. A máquina hoje está usada aí por R$500. Então, assim, não é nada, não é uma ferramenta, não é um equipamento que se possa dizer, nossa, o cara gasta um absurdo, isso é equipamentos. A gente sabe muito bem quanto custa uma suíte em hardware, especificamente em hardware, fora o software, né, quando a gente fala de uma suíte que vai rodar numa plataforma Windows ou numa plataforma Apple. A gente sabe que uma máquina vai custar em torno de R$10.000, no mínimo, ou até mais do que isso, né? E aí eu gosto de apresentar essa listinha aí, não sei se vocês vão conseguir ler, mas independentemente disso, podem acompanhar que isso vai estar depois disponível para vocês. É o passo a passo que a Espírito Livre, de certa forma, desenvolve para gerar a revista propriamente dita para o leitor, né? Primeiro passo, a gente faz a escolha do tema, né, que quase sempre acontece por meio de votação. Isso só não acontece por meio de votação quando a gente tem muito material de um assunto e não há nem necessidade de votação, porque a maior parte dos assuntos são de um determinado tema. A gente prefere fazer uso de disponibilizar a revista em cima daquele tema que tem a maior quantidade de assuntos já produzidos. A gente conversa com os colaboradores sobre aquele tema, sobre a deadline, né, que a gente vai optar para aquela edição. Logo em seguida, a gente faz o recebimento do material dentro dessa lista desses colaboradores e logo em seguida mantém esse material para revisão. Após ser revisado, após atingir uma certa maturidade, a gente pega esse texto e olha que mesmo fazendo isso tudo, ainda passam erros, né, natural, elementar, mas mesmo diante disso tudo, a gente segue para a diagramação. A gente diagrama separadamente cada matéria, então cada matéria é separada em pastas, a gente tem várias pastas, cada pasta com uma matéria dentro dela. Isso facilita bastante se a gente for distribuir a produção do material, então várias pessoas podem, por exemplo, fazer em vários lugares diferentes, né? E depois eu junto todos esses PDFs, então assim, eu não preciso ficar carregando um arquivo muito pesado para lá e para cá. Eu peguei essa manha lá atrás, quando eu ainda trabalhava em gráfica, quando eu ainda trabalhava em produção, que eu precisava levar uma peça para a gráfica, carregando, sei lá, 10, 12 disquetes, e aí uma revista inteira com 20, 30 disquetes, e se um disquete resolvesse estragar, ou queimar, ou simplesmente não ler, a gente tinha que refazer tudo aquilo outra vez. Então assim, naquela época que não tinha CD, tá, gente? Na época era zip drive ou disquete. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a desenvolver o trabalho de diagramar matérias em separado, a gente minimiza o dano caso ele venha a ocorrer. Bom, depois de diagramado todas as matérias, a gente separa os PDFs gerados e aí os junta usando o Ghost Script, que eu falei agora mesmo, e esse comando gigantesco que vocês estão vendo aí, que é até bastante simples, né? Eu falo que eu vou rodar ele num dispositivo, eu vou usar uma compressão PDF Write do PDF, né? Vou usar uma opção de segurança, no sentido de avisar alguma coisa em tela, caso dê algum erro. É um processo em batch, que ele não vai... Eu estou explicando cada tópico, tá?
no pause, quer dizer, ele vai tocar direto, mesmo dando erro, ele vai gerar o arquivo lá no final, e usando aquelas definições que eu estou apresentando logo em seguida. Eu coloco default, que são as definições default, definições padrão do GhostScript. Eu não coloquei nada demais nas definições. E a saída é nesse endereço que eu falei, aí, /home/jf, a revista .pdf, utilizando uma sequência de PDFs que está no arquivo lista.txt. Ao fazer isso, ao dar o Enter, o GhostScript começa a fazer isso tudo, comprime e junto, comprime junto, e lá no final ele gera um PDF, na verdade um PDF até muito compacto, né? Ele já vai compactando, uma das opções é PDF Write, aí comprime, né, o PDF, um arquivo que no final seria até, sei lá, 80 megas, ele gera um PDF de 8, 7 megas, ele comprime muito bem, o GhostScript é fantástico, né? E a gente revisa novamente esse PDF gerado, e se tudo estiver certinho, tudo estiver ok, a gente publica ele no site da revista. Ok? Bom, depois de ter feito isso tudo aqui, vocês viram assim que é relativamente, não é nada, é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas para fazer isso todo, né, a cada vez que a gente for gerar a revista, a cada novo mês, ou a cada 2 meses, ou 3 meses, a gente tem, né, a gente precisa, né, sobreviver, digamos assim. Né? Não é nada muito absurdo, né? Precisamos sobreviver. E uma das formas que a Espírito Livre, né, a gente pensou a nível de subsistência do projeto, foi criar um espaço que pudesse sustentar não apenas a revista, como os outros projetos do Espírito Livre. E aí surgiu o Fórum Espírito Livre, que é um evento que acontece de tempos em tempos, né, em várias cidades diferentes. A gente fez em Vitória, em Serra, já fizemos em Belém, já fizemos em vários lugares, em Cachoeira de Itapemirim, a maioria das cidades dentro do estado do Espírito Santo, porque na ocasião eu estava residindo nesse estado. E assim, mas também já fizemos em Belém do Pará, né? E aí um abraço para quem é de Belém, os meus amigos que moram lá naquela região, a terrinha boa aquela, né? E assim, o fórum serviu e serve para gerar, além de novos redatores, fazer uma ampla divulgação dos projetos, levantar capital, fazer um networking entre os leitores e entre as pessoas que produzem o material. Então, o fórum serviu para criar essa grande malha com essas pessoas. Né? É importante deixar claro que os vídeos que a gente edita para eventualmente fazer publicação deles dentro do evento naquele mesmo notebook lá, tá? Então não tem outro notebook para mexer com os vídeos, não. Então, assim, até mesmo a parte relacionada a vídeo, edição de vídeo, trilha de áudio, né? De repente, num próximo Latino Aero, venha falar sobre como é que funciona a edição de vídeo, né? Como que nós, da Espírito Livre, lidamos com a edição de vídeo e as camadas, né? Que também geram um resultado bacana no final. Né? Então, assim, eu estava falando agora há pouco, por que então utilizar software livre? Por que usar o código aberto? Né? Se não houvessem ferramentas e se elas não fossem boas, tudo bem. Mas tem tantas ferramentas e tanto o fato delas serem boas também. Então, assim, não tem desculpa, não. Tá? A curva de aprendizado talvez seja um dos poucos elementos que justifique que muita gente não faça uso. Mas eu estou dizendo talvez, porque eu, pessoalmente, considero muito a maior parte das ferramentas de código aberto mais fáceis de serem usadas do que as ferramentas de código fechado. E olha que eu já trabalhei com as ferramentas de código fechado também. Então, hoje, trabalhando com Inkscape, trabalhando com Corel, pelo amor de Deus, trabalhar com CorelDRAW, gente. Pelo amor de Deus. Isso também vale para o Freehand e para o Illustrator. São ferramentas bacanas? São. São ferramentas de excelência dentro de suas áreas? São. Mas se você pegar 2 pessoas para trabalhar com desenho e ela não trabalhou com nenhuma dessas ferramentas citadas, assim, é batata. A pessoa vai lidar com o Inkscape com muito mais facilidade. Não apenas porque ele tem menos recursos, mas isso não o torna inferior, muito pelo contrário, ele tem o que todo mundo precisa ter, que é a edição de nós, que é o que a colega estava falando agora há pouco aqui na outra palestra. Né? O Inkscape tem o que todo mundo precisa para desenho vetorial, que é a edição de nós. Desenho vetorial é a edição de nós. Né? E ele tem isso, e funciona muito bem, funciona leve.
né? Trabalhar com edição de nós no Corel é um lamento, né? Assim, me desculpem quem é fã do CorelDRAW aí, mas, né, por favor. Né? Então, assim, eu pessoalmente trabalho, assim, o Inkscape roda redondo numa máquina i3 e muito menos. Já trabalhei com o Inkscape em Pentium 4, em Pentium 3. Então, assim, você não precisa do maquinão. É uma ferramenta bacana que exige pouco de hardware. Né? Então, assim, não tem desculpa não, viu? O que a gente tem, a resistência, é quase sempre isso que eu estava falando. A pessoa tem talvez uma curva de aprendizado, que eu também tenho minhas dúvidas sobre aprender ou não aprender, o que é mais fácil ou mais difícil, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque depois que a pessoa ela trabalha com isso, não vai ser a ferramenta que vai ser o grande opressor no sentido de dificuldade, está muito mais na resistência da pessoa em não querer usar uma ferramenta que a gráfica usa, por exemplo. Então é mais fácil dizer, eu vou fazer a mesma coisa que o cara da gráfica tem, ou vou mandar sempre material para ele, então o Corel que ele tiver lá, o Corel que eu vou ter aqui. Estou dando exemplo do Corel, porque normalmente é assim que funciona. Né? Ao invés de gerar um arquivo bacana, fechado, para gráfica, que não interessa muito com que software que você fez, desde que você o edite e feche ele do jeito que a gráfica solicitou para fechar. Né? Então, assim, fica isso assim de reflexão, né? Então, o que faz, o que nos faz usar ou não o software livre? Será mesmo que é difícil? Ou o que seria, né? Então, assim, esse é um ponto para a gente ter isso em mente. A Espírito Livre, ela nasceu para ser digital. Muita gente já perguntou e pergunta, por que você não faz uma versão impressa? Eu sempre sou muito relutante nesse ponto, porque a ideia da Espírito Livre é já ter nascido, a ideia não, né? Ela já nasceu num ambiente digital. Eu voltar para o papel seria como se eu estivesse retornando, eu estaria voltando, né? Dando passos atrás, ao invés de dar passos à frente. Então, assim, até onde eu imagino, o Espírito Livre não iria para o papel por isso. Apesar de muita gente ter projetos aí que depois, né, migrem para o papel, eu acho que é muito mais produtivo, muito mais condizente ele sair do papel e ir para o digital do que o contrário. A Espírito Livre também tem algumas edições lançadas em castelhano, né, as edições paraguaias, né, eu estive conversando com o pessoal de Cabo Verde, do Chile, da Argentina também. Muita gente mostrou interesse, mas não é tão simples trabalhar não apenas com a questão da tradução dos materiais que a gente tem, mas com a produção de novos materiais. Né? Muito do conteúdo se deprecia com muita facilidade, ainda mais nesses tempos que os softwares se evoluem com tamanho e velocidade. Então, a gente tem esse gargalo na hora de produzir material em outra língua. Mas é algo que está nos planos permanecer, inclusive com as edições, tanto a edição paraguaia quanto outras em castelhano também, ou outros idiomas. E quem que pode ajudar a fazer isso tudo que a gente está falando? Você que está assistindo a gente, você que está lendo a Espírito Livre, você que de alguma forma tirou benefício da revista em algum momento da sua vida, para você que ela tem lhe ajudado no emprego, tendo lhe ajudado em algum momento, você pode ajudar. E como que você pode ajudar? Como? Você pode escrever, pode diagramar, traduzir, pode cobrir evento, pode patrocinar, pode divulgar, revisar. O que dá para se fazer são muitas coisas, né? E quase sempre falta braço, falta mão de obra. Né? Porque, de novo, como eu havia falado no início, por se tratar de um projeto que não tem fim lucrativo, né, acaba se tornando, claro, eu compreendo perfeitamente, para quem não recebe para trabalhar, não recebe para ajudar, pode ser realmente difícil manter-se num projeto assim. Por isso que, assim, eu sou compreensível quando a gente tem colegas que vêm, vão, ajudam e depois param de ajudar, porque é compreensível, claro, ok? Esses são os próximos projetos que nós estamos com eles em mente, né? Fortalecer a questão das edições em novos idiomas, né? A criação de um app bacana, né, para sistemas operacionais mobile, assim, não apenas o Android, mas um sistema que consiga não apenas fazer a leitura do PDF puro e simples, mas uma outra forma de visualização em tela. Né? Nós pensamos que uma forma de suprir a condição do Espírito Livre de ser colaborativa talvez fosse um sistema de assinaturas que pode ser pago ou não.
né? A gente pensa também em novos formatos de distribuição e novas edições do fórum também, né? A gente imagina que o que a imaginação permitir a gente pensar é o que a gente vai fazer, né? E aí eu deixo o espaço aberto para vocês, para perguntas, sejam elas quais for. Eu estou vendo que o Fernando já fez uma aqui, né? Uma outra pergunta, possibilidade de trabalhar com outros formatos, como o EPUB. Sim, eu já pensei no EPUB também, onde a pessoa conseguiria ler no e-book. Concordo, tá? Concordo, eu vou até deixar isso aqui, os contatos aí para vocês. Concordo, o Fernando, na possibilidade da gente ter, sim, o uso da Espírito Livre, a leitura da Espírito Livre em outros formatos, exatamente para facilitar com o leitor. O que nos faz refletir, não apenas no caso do EPUB, tá? Mas no caso do LaTeX também, ela sendo diagramada em LaTeX, a gente já pensou nisso também. Recentemente estávamos conversando sobre isso, né? Diagramação ocorrer em LaTeX. O que muda no processo tanto de produção quanto na geração final do arquivo, é que, ao desenvolver uma revista para ser lida no EPUB, em formato EPUB, né, os elementos visuais, que não são só textuais, né, eles vão sofrer alteração. A mesma coisa vale para caso a gente diagrame ela em LaTeX. Para gerar no final um PDF é muito bonito, o PDF sai lindo, tá? Sai com, né, ele lida muito bem, a renderização de fonte é muito bacana do LaTeX. E o problema é a harmonização dos elementos visuais, que na hora que a gente pega um leitor de e-book, né, ele trabalha muito bem com texto puro, ou então poucos elementos, facilmente alinhados, mas a gente não consegue sair costurando demais, ou brincando demais com os elementos visuais. Isso está em conversa, está em análise, porque se a gente decidir ir nessa direção, ele pode inclusive ser diagramado em LaTeX. Eu não tenho certeza se tem como exportar de LaTeX para EPUB, mas é muito provável que tenha. Se ele gerar para PDF, a gente consegue talvez trabalhar com EPUB diretamente saindo do LaTeX também, porque o EPUB é um HTML, digamos assim, né? Isso também vale para o ponto .mob lá, os formatos da Amazon, né? Que tem a ampla maioria dos leitores são da Amazon, e aí ele também consegue trabalhar ali com o EPUB de forma indireta, mas a gente está agarrado, não estamos agarrados, mas estamos analisando essa questão, entendeu? Assim, quem sabe lidar com os elementos visuais de uma outra forma, para aí sim podemos migrar para esse tipo de formato. Pode ser feito em WPA, em PWA. Não. Pode ser, vamos conversar depois, tá, Fernando? Quem sabe isso seja uma possibilidade para a gente. Vamos conversar depois, você não corre, não. Vai ser um prazer ter você aí nos ajudando nos auxiliando, nos assessorando aí nessa possibilidade. Quem sabe? Né? O que falta muito para Espírito Livre, eu falei agora e repito novamente, né? Boa parte dos problemas são em decorrência da falta de mão de obra. Né? Mão de obra não no sentido econômico, mas mão de obra no sentido braçal mesmo, de produzir material e produzir, porque a revista não é só digitei um texto e mandei e deixo o pau quebrar. Não é isso. Né? Então, assim, se a gente fosse levar ao pé da letra, tem tanta coisa que a gente poderia fazer que não dá para fazer. A gente poderia ter uma página no Facebook ou né, em qualquer outra rede social legal aí, com muito mais coisa, com muito mais gente, né, fazendo o engajamento do pessoal e tal. Mas manter isso requer tempo, requer trabalho, requer gente, né, requer se bobear uma equipe de social media ali para fazer, para angariar pessoal. Né? A mesma coisa vale. Mas e a parte de produção de conteúdo? Mesma coisa, não basta sentar lá e digitar por 3 horas e mandar um texto. Não é assim que funciona. A mesma coisa na hora da revisão. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas não é tão difícil, não. Olha que, não vou dizer que é fácil, mas vou dizer que é trabalhoso, muito trabalhoso. E respondendo à questão, que é a questão principal, talvez, da palestra, é possível construir? A prova está aí, se é possível construir. Eu acho que a boa parte das palestras dentro da trilha relacionada à área gráfica, dentro desse evento desse ano e dos anos anteriores, provam exatamente
o que essa pergunta questiona, se é possível. Se não fosse possível, nós não teríamos tantos cadunicos, tantos Elias Silveiras, tantos diagramadores e designers, tanta gente, então, Rasgris, né? Tanta gente aí que trabalha com impressão 3D, com a parte gráfica, trabalha com cartola. Eu não consigo lembrar de todo mundo, mas é tanta gente que trabalha com excelência, utilizando ferramentas gráficas e geram, no final, produzindo arquivos fantásticos, né? Não apenas produções próprias, mas produções de terceiros, né? No final das contas, dependendo do público, ele nem sabe como é que foi produzido aquilo ali. Interessante, porque a gente está fazendo aqui agora é fazendo de forma transparente como que o processo ocorre, né? Não apenas para mim, não apenas para mim, olha o Cartola olhando aí, falando, Cartola, você é foda, você sabe disso. Então, assim, eu acho que é fundamental esse tipo de debate que a gente está tendo, essa conversa que a gente está tendo, não dentro da Latinoera apenas, mas, de um modo geral, os eventos de software livre, e não restaram muitos, a Latinoera certamente é o maior do Brasil atualmente, é fundamental a gente conversar, falar sobre isso, porque boa parte dos profissionais trabalham às escondidas, trabalham às escuras. Né? O público nem sempre fica sabendo da dificuldade, quase nunca fica sabendo da dificuldade, das nuances envolvendo a produção daquilo ali. A gente está falando da área gráfica, mas isso vale para qualquer outra área. A área de vídeo, a área de desenvolvimento web, a área de suporte. Geralmente a ponta nunca fica sabendo de todo o processo, né, do durante. Né? A ponta fica sabendo do depois, do fim. Né? E a Espírito Livre veio com essa proposta, a Latinoera é um evento que tem essa proposta, se vocês estão aí assistindo, estão aí participando e acompanhando o evento, acredito que vocês pensam da mesma forma. Então a gente estamos juntos, estamos aí, né? Eu espero poder contar com novos colaboradores, com novos horizontes e novas visões aí, para que não apenas a Espírito Livre possa continuar viva, mas que outros projetos similares também surjam e também deem um gás aí no código aberto e no software livre. Beleza, gente? Estou aí aberto também, estou aberto a mais perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, viu? Fiquem à vontade. Para quem tem alguma, tem curiosidade sobre como que é a diagramação propriamente dita, né? Eu deixei separadinho aqui um arquivo só para mim dar uma olhada, mostrar para vocês aqui. Vou abrir um arquivo qualquer aqui. Enquanto o tempo está aí, a gente vai brincando aqui. Eu vou cancelar esse compartilhamento aqui e vou compartilhar uma outra tela. Só um momento. Aí, deixa eu só compartilhar.